Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Essas são as palavras do rei Davi, ditas lá no Salmo de número 32. Ele disse: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada. Na verdade, não há alegria, não há uma alegria durável e verdadeira na vida do pecado. E é sobre esse tema que nós vamos falar na nossa leitura do dia de hoje. Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Bispo Cristiano e nós criamos esse canal para compartilhar com você uma mensagem da palavra de Deus todos os dias. Se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva no canal e acompanhe as leituras que fazemos todos os dias. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do Evangelho de Marcos. Porém, antes vamos orar. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença para pedir a Tua direção, que essa palavra que vamos ler, o Senhor possa falar ao nosso coração através dela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Prepare seu copo com água aí. Eu tenho o meu preparado aqui, porque ao final desta mensagem, nós vamos abençoar essa água para que você, ao beber dela, receba cura e libertação pela fé. Vamos à nossa leitura? Capítulo 6 do Evangelho de Marcos, verso 14. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Heródias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodes o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodes e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou a sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Veja como é difícil, né? Não é fácil, é preciso haver uma forte determinação no nosso coração, o entendimento de que a vida no pecado não vale a pena.
tá? Porque o pecado, querido, ele tem os seus atrativos. O pecado tem os seus atrativos, tá? Ele se apresenta como algo bom, como algo prazeroso, como algo vantajoso, porém o fim dele é o tormento. O fim dele é o tormento. Por isso que Davi, ele disse lá: enquanto eu calei os meus pecados, eu gemia todos os dias, tá? Porque o pecado, ele não vale a pena, ele é uma fraude, porque ele te promete a coisa boa, o bom, e no final o que ele te traz é tormento. Tormento na alma, é tormento no seu espírito. E o pior de tudo, que é o tormento eterno, a morte eterna. Quem vive no pecado está morto. O que quer dizer morto? Morto significa separado, ou seja, aquele que vive na prática do pecado, ele está separado de Deus. Por isso que ele é considerado morto, espiritualmente falando, tá? E não há alegria nele, no pecado. Há uma alegria momentânea, há um prazer momentâneo, mas o fim dele é morte, é destruição. O fim dele é o sofrimento. Não vale a pena, não vale a pena, tá? Não vale a pena. Então, João Batista foi um homem de Deus que decidiu viver do começo ao fim da sua vida, curto tempo da sua vida, 30 anos, 30 e poucos anos aproximadamente, mas ele decidiu viver uma vida de santidade, uma vida entregada ao Senhor, e ele só tinha compromisso com uma pessoa, a pessoa do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus. Por isso foi decapitado. Mas quem está hoje na eternidade? Será como está Herodes hoje? Hein? Se ele não se arrependeu, como nós acreditamos que não se arrependeu. Como está João Batista hoje na eternidade, querido? Você crê na eternidade? Você que está me ouvindo aqui, você pensa que a vida aqui nessa terra, ela se resume apenas aos 30, 40, 50, 60, 70 anos que a gente vive aqui, 80 ou mais? Você acredita nisso? Eu acho que não. Deus, querido, quando nos criou, Ele nos criou para viver a eternidade. E essa eternidade pode ser com Ele na glória, salvo, ou sem a presença dEle e no inferno. Então, o que nos livra da condenação eterna é o arrependimento. Herodes ouvia a palavra de João, gostava da palavra, gostava de João, mas não se arrependeu. Chegou o momento em que ele tomou a decisão errada na vida dele, né? Ele decapitou a cabeça daquele homem de Deus. Você vê, chega uma hora que, se a pessoa fica ali brincando com as coisas de Deus, ela ouve, ela gosta, é bom ouvir a palavra, como é gostoso, como é bom, é agradável, nossa alma se sente, né, aliviada, fortalecido o nosso espírito, porque quando a gente ora, quando a gente ouve a palavra, a gente está alimentando o nosso espírito. Mas enquanto a gente não toma uma decisão verdadeiramente de assumir a fé, de negar certos prazeres, de negar, não é que ser cristão significa não ter prazer, não é isso. Não é que ser cristão significa apenas sofrer, não é isso, mas é desfrutar de um prazer dentro da obediência à palavra de Deus, né? O casamento, por exemplo, a sexualidade, por exemplo, ela nos dá prazer, mas ela foi feita para ser desfrutada dentro do casamento, não fora do casamento, não fora, e não antes do casamento. Não, isso não vai fazer de você uma pessoa feliz. E depois que vem a decepção, depois que vem a consequência do pecado, aí muitos vêm culpar a Deus por aquele sofrimento. Por que, Senhor?
Por que fulano me decepcionou? Por quê? Porque ele me deixou. Mas você se comprometeu com Deus, você se guardou para Deus. Sabe, querido, querida, nós precisamos entender a gravidade do pecado que nos separa de Deus aqui neste mundo e na eternidade, tá? É muito sério. E o Herodes não entendeu isso. Não quis entender. Ele viu que o João era um homem de Deus. Ele até queria proteger ele, mas chegou uma hora que não deu para ficar em cima do muro. Não deu. Chega uma hora, não dá para ficar em cima do muro. Nós precisamos tomar uma decisão. Então hoje, tome uma decisão e tome a decisão certa. Se volte para Deus. Vamos orar? Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que até hoje se calaram e por isso, por não confessar o seu pecado, tem vivido na angústia, tem vivido com os ossos definhando, a saúde, o corpo está definhando, há uma mágoa, há uma traição, há um aborto, há algo que ela não confessou e ela agora quer, como Davi disse, eu quero sentir a alegria. Ela quer ter a alegria, ela quer que esse peso que está sobre ela seja removido. E ela confessa ao Senhor agora. Pai, cura a alma dela, cura o corpo dessa pessoa que está doente. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que haja mudança, que haja transformação nesta vida. Em nome de Jesus, abençoa essa água, esse copo com água, consagra esta água, Senhor, e liberta, cura e transforma. Amém e amém. Beba da água com toda a sua fé. Graças a Deus. Bom, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.